Olá, alunos. Essa é a correção do nosso PET 4 2021, semana 6, sétimo ano do ensino fundamental. Sou o professor Fernando Rodrigues, professor de ensino religioso. Continue curtindo, inscrevendo-se no canal, compartilhando para vocês acompanhar as correções, beleza? Então, o tema é racismo religioso. Uma breve apresentação. Racismo e intolerância religiosa, vertentes que andam juntas. Precisamos encarar o preconceito contra as religiões, contra as expressões de fé e de forma ampla. Qualquer que seja a crença adotada pelos negros, ele sofrerá discriminação de cunho racial. Como todos sabemos, o racismo está na raiz da sociedade brasileira desde a nossa formação enquanto país. Também está atrelado a uma série de aspectos, incluindo o religioso. E precisamos pensar o aspecto religioso de forma ampla, à luz das muitas mudanças sociais que caracterizam os tempos atuais. Desde o período colonial, tudo o que se refere à cultura dos povos não europeus era discriminado e reprimido por uma série de razões. Uma delas era consolidar o processo de dominação sobre o território, o que passa por transformações forçadas do ponto de vista cultural, religioso, linguístico, dentre outros. Indígenas, africanos e seus descendentes, que sustentavam o sistema escravista, eram obrigados a abrir mão da própria identidade, de modo a contemplar os interesses da elite dominante, essencialmente branca e fortemente influenciada pelo modo de vida europeu. A abolição da escravatura e os avanços conquistados com o passar dos anos trouxeram algumas mudanças notáveis, mas a estrutura da sociedade brasileira e o modo como ela lida com as questões inerentes à parcela preta e pobre não mudaram muito. Ainda há uma tendência forte ao menosprezo e à ridicularização de como os negros e negras vivem e do que fazem nos mais diversos âmbitos, passando pela arte, pelo esporte e pela religião. O preconceito contra as religiões majoritariamente praticadas pelos escravos, séculos atrás, continua a existir. Porém, hoje em dia, observamos que, independentemente de qual seja a crença dos grupos afrodescendentes, seja ela cristã ou não, a intolerância existe. E isso tem muito mais a ver com o racismo que puramente com o preconceito religioso. Como eu disse no início, racismo e intolerância contra expressões de fé frequentemente caminham juntos. Precisamos encarar essa questão de forma ampla, pensando que qualquer que seja a crença adotada pela parcela negra, ela sofrerá discriminação de cunho racial, assim como outra atividade que venha a ser conduzida por negros. Recentemente li num artigo no jornal El País, do jornalista e antropólogo Juliano Speyer, para quem a intolerância contra expressões de fé é mais ostensiva contra religiões majoritariamente praticadas por negros, incluindo o cristianismo. Segundo o Datafolha, 59% dos protestantes brasileiros se declaram negros. Nesse contexto, vemos recrudescer uma onda discriminatória, com constantes associações negativas e ridicularizantes contra os adeptos dessas expressões de fé, ou seja, nos últimos séculos houve um espraiamento da intolerância, sendo que as crenças de matriz africana não são mais os únicos alvos. Nesse contexto, políticas públicas nunca foram tão importantes. Em Salvador, cidade mais negra fora da África, aprovamos na Câmara de Vereadores o Estatuto Municipal de Igualdade Racial, que sem dúvida foi um avanço e uma grande vitória no que diz respeito às políticas de reparação na capital baiana. Aqui, a desigualdade tem cor, e resolver a questão racial é um passo fundamental para o fortalecimento da democracia. É necessário combater toda e qualquer forma de discriminação, mesmo quando não nos atinge diretamente. Dever de todos. Aí estão as referências para você saber mais. Atividades. Número 1. Veja a imagem a seguir. Entre as vítimas de intolerância religiosa, estão ali, 50% são negras e 53% são mulheres. Observe que a imagem indica que a maior parte das vítimas de intolerância religiosa no Brasil são negros e mulheres. Explique com suas palavras por que isso acontece. Resposta pessoal, de acordo com seus conhecimentos, mas você pode se basear na minha para responder. Penso que porque elas fazem parte de um dos grupos mais vulneráveis e discriminados na sociedade machista em que vivemos.
2. Observe a manchete a seguir. Cara típica do evangélico brasileiro, é feminina e negra, aponta Datafolha. De acordo com o dossiê Intolerâncias Visíveis e Invisíveis no Mundo Digital, publicado no site Comunica que Muda, aí estão as referências, os evangélicos são o segundo grupo em número de ocorrências de intolerâncias religiosas no Brasil. Explique com suas palavras qual é a correlação entre essa informação e o apresentado na manchete. É uma resposta pessoal. Se os evangélicos são o segundo grupo em número de ocorrências de intolerância religiosa e a maioria dos evangélicos são mulheres e negras, logo, as mulheres negras são as mais afetadas pela intolerância religiosa. Beleza? 3. A frase a seguir foi dita por Ialade, mulher negra e sacerdotisa do candomblé. A partir do momento em que o negro começa a fazer o exercício de sua religiosidade, aquilo é demonizado, e essa demonização cresce ao longo da história, simplesmente por ser uma religião preta, simplesmente por representar a ancestralidade do povo preto. Então, escreva com suas palavras por que a intolerância contra as religiões de matriz africana podem ser considerada racismo religioso. Você vai responder de acordo com seus conhecimentos. Eu penso que porque a maioria das pessoas que fazem parte das religiões de matriz africana são negras. Beleza? 4. Esta semana você aprendeu que muitas vezes a intolerância religiosa é fruto de outros tipos de intolerância, como por exemplo o racismo. Explique com suas palavras que medidas devem ser tomadas para combater conjuntamente o racismo e a intolerância religiosa. Também uma resposta pessoal. Para combater o racismo e a intolerância religiosa é preciso muito diálogo, campanhas educativas, discussão sobre os temas em escolas e em várias outras instituições, bem como punição, conforme a lei, aos que cometerem tais crimes, porque racismo e intolerância religiosa são crimes. Então espero que tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!